Olá, bom dia a todas, todos e todes que estão nos acompanhando nessa quarta-feira, 1º de setembro, primeiro dia do mês. Meu nome é Leonildes Nazar, estou com o Ix na coordenação da iniciativa para a Amazônia Legal. Muito feliz de estar com todos vocês aqui nessa manhã. Hoje a gente apresentará e faremos o lançamento de mais uma análise do projeto Amazônia Legal Urbana, esse projeto que estamos trabalhando aí já há mais ou menos um ano, que reúne uma coalizão de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes instituições do Nordeste, do Norte do país, com apoio do Instituto Clima e Sociedade. O projeto Amazônia Legal Urbana visa produzir uma série de estudos socioespaciais sobre as cidades amazônicas, de modo a nos possibilitar compreender as múltiplas dinâmicas e realidades que se conflagram nos espaços urbanos da região, e, sobretudo, nos fazer refletir, a partir de uma leitura das configurações de desigualdades nos territórios, sobre como os efeitos das mudanças climáticas podem afetar essas populações, sua biodiversidade, em seus diversos modos e meios de vida. A gente teve um ciclo muito interessante a partir dos lançamentos dos papers das capitais anteriores. O primeiro dessa série de estudo foi o paper de Belém, que a gente lançou lá atrás, em fevereiro, e que vocês podem acessar pelo canal do Ix aqui no YouTube. Em seguida, a gente teve o lançamento de mais 3 estudos, trazendo Macapá, Manaus e São Luís, e hoje a gente encerra o primeiro ciclo desse projeto, lançando então o estudo de Rio Branco, que tem sob título Desigualdades Urbanas e de Gênero em Tempos de Mudanças Climáticas, uma análise socioespacial de Rio Branco, no Acre. Convido vocês a visitar o site do projeto, que é amazonialegalurbana.com.br. Lá vocês podem acessar mais informações das análises e também acessar, evidentemente, todos os papers das outras capitais das quais falei. E, bom, finalmente eu quero, portanto, dar as boas-vindas à nossa equipe, que coordena, lidera esse projeto, e também a nossa convidada super especial, todas essas pessoas aqui envolvidas nesse trabalho maravilhoso. Mais uma vez, agradecer a esse time que tem conduzido, então, esses estudos super importantes, tem contribuído muitíssimo para a inteligência política local e também para subsidiar o trabalho de toda a sociedade civil na Amazônia. Então, na equipe, a gente tem o Diosmar Filho, que é geógrafo e doutorando do Pós-Geo, da UF, a Andréa Ferreira, epidemiologista e doutora pelo ISC, da UFBA, a Emanuele Góes, que também é epidemiologista e pós-doc do SIDAX, da Fiocruz, da Bahia, e a Tatiane Costa Malheiro, que acho que ainda não está aqui conosco, né? E a Tatiane, ela é doutora em Geografia e professora do IFPA, no Pará. E como convidada para debater conosco esse paper, fazer também suas contribuições no campo das mudanças climáticas, faz parte da sociedade civil, do campo socioambiental de Rio Branco, do Acre, e a Bruna Lima, que é consultora da Harmonia Socioambiental. Muito feliz, Bruna, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, tá bem? Bom, vou passar a palavra à equipe e que a gente tenha um maravilhoso debate, uma manhã muito proveitosa, com boas reflexões e contribuições para a Amazônia. Olá, pessoal. Bom dia a todas, né? Com alegria que a gente vai para essa jornada importante, né? Que é dialogar sobre os espaços urbanos, dialogar sobre ordenamento territorial, condições de saúde, desigualdades e mudanças climáticas na Amazônia Legal. Urbana, né? Então esse é um projeto nosso aqui em parceria com o IX, né?
e como a Léo colocou, uma alegria, né, da gente poder estar chegando nessa quinta, né, quinta cidade e fazendo essa jornada de conhecimento, né, e encontros, né. Então, agradecer a todas que estão já participando aqui conosco desse webinário, agradecer a Bruna Lima de vir participar aqui conosco nesse diálogo, né, toda a equipe. E a gente vai fazer aqui uma conversa onde a gente vai apresentar os resultados, né, do nosso estudo sobre o PAPE de Rio Branco. Então, eu vou estar passando aqui, assim, junto com a equipe, então com a Emanuele Góes e com a Andrea Ferreira, a gente vai estar apresentando aqui os resultados desse paper, né? Então, eu não vou antecipar o diálogo, eu vou deixar que venha com os slides. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui já está nossa projeção, né? Então, colocar para todos. Então, o nosso estudo, né, é esse projeto Amazônia Legal Urbana, Análise Socioespacial de Mudança Climática. É um projeto que a gente chegou, né, eu sempre falo com a Léo, que eu sou bom de ficar marcando aquelas datas nossas, né? Que em junho, né, desse ano a gente celebrou o início dessa proposta, né? A Amazônia Legal Urbana, enquanto um programa do IX, já está há um tempo, né, funcionando, mas essa proposta a gente conversou em maio do ano passado, e é muito bom saber que a gente chegou agora, né, e estamos caminhando para uma vida média, vida média já dessa proposta, né? É desafiadora para nós, enquanto pesquisadoras, né, fazer um estudo onde traga, né, a Amazônia Legal, apresentando ela em duas escalas, né? Escalas essas que são escalas fora, né? Normalmente ela é vista pela uma primeira escala de globalização, que é a floresta como um capital natural, e isso é o que a gente está nesse momento lutando, né, dentro de uma agenda climática global, que não é controlar, né, mas é frear mesmo, estagnar o desmatamento, né, na Amazônia enquanto a floresta, né? Então, essa é uma dimensão global e da sociedade civil no Brasil, né? Não podemos dizer que temos os governos nessa mesma direção, né? Mas temos a sociedade civil, né, e os movimentos, todos eles, né, e os povos indígenas, os povos da floresta nessa dimensão. Então, esse capital global, ele está no centro. Uma outra escala, que é a escala nacional, que é essa que a gente está em grande debate, que é a floresta para o crescimento econômico do Brasil, né? E esse é um debate de 50 anos que a gente não tem uma resposta profunda, né, para ele, porque ele é responsável por uma outra escala, que é a Amazônia Legal Urbana, aquela que está colocada na invisibilidade, em segregação socioespacial, aonde vive a maioria da população na Amazônia Legal, nos 9 estados e as 9 capitais e as cidades, né, que compõem esse grande território administrativo político, é impactado por esse viés, que é essa segunda escala, a escala do crescimento econômico, né? Então, e nela está produzida desigualdade sobre renda, qualidade da água, qualidade de vida, qualidade de alimentação, e essa população exposta a eventos, né, climáticos e extremos. Então, essa é a nossa base de análise diante da crise climática. A gente quer trazer como dialogar desigualdades, mudanças climáticas e Amazônia Legal Urbana, né? Então, esse é o nosso foco dentro desse estudo. Dentro desse processo, aqui só uma imagem rápida, né? Colocar que onde vocês estão vendo os pontinhos amarelos são as cidades que compõem essa Amazônia Legal Urbana, né? Cerca de 720 cidades, né, vão compor essa Amazônia Legal. Então, nosso estudo hoje está aqui em Rio Branco, né? Mas a gente já passou por Manaus, por Macapá, por Belém, por São Luís, e hoje estamos em Rio Branco, né, apresentando esses resultados. E o nosso estudo vai passar, né, por desigualdades urbanas de gênero em tempo de mudança climática, uma análise socioespacial, pensando de como é que essas desigualdades estão, né,
consolidadas e existem, estão lá a partir do ordenamento territorial, e como podemos dialogar a partir dos dados, caminhos, né, que traga equidade, no mínimo, né, diante da crise climática que está estabelecida em espaços urbanos, né. E, nesse momento, eu passo aqui para a pesquisadora, epidemiologista Andréa Freitas, né, Andréa Ferreira, né, que agora recente foi também defender o doutorado, né, e também agora é pós-doc do SIDAX, o Cruz Bahia. Essa deixa eu não tinha passado ainda para a Léo, né, mas já é a Andréa já está agora no pós-doc também, né, e aí eu convido ela para pegar a partir daqui. Obrigada, Dios. Obrigada, Léo. Bom dia a todas, a todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente seguir conversando agora, desta feita, sobre Rio Branco. Então, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a metodologia que utilizamos no estudo e fazer um recorte sobre os pontos principais que nós abordamos. Então, pensando nas desigualdades e as mudanças climáticas, nós, nesse estudo, utilizamos como base principal para o estudo os dados do Censo Demográfico de 2010, realizados pelo IBGE. Então, nós utilizamos essa base para fazer um levantamento de informações, principalmente informações relativas às características sociodemográficas. Então, nós fizemos um levantamento das informações referentes às variáveis sexo, raça, cor, escolaridade, renda domiciliar per capita. Analisamos também dados referentes às condições do domicílio, nomeadamente o tipo de domicílio, o esgotamento sanitário, o destino do lixo, a rede de acesso à água potável, e também levantamos informações relativas às questões territoriais, ou seja, levantamos informações sobre os setores censitários, os distritos, os bairros e os aglomerados subnormais, e as faces dos logradouros intermediários com base nos dados de 2010. Essas informações, elas foram importantes para que nós pudéssemos caracterizar a condição sociodemográfica dos indivíduos residentes na cidade de Rio Branco e também fazer uma análise considerando os marcadores sociais importantes, nomeadamente os marcadores de raça, etnia e de gênero. Então, todas as nossas análises foram considerando a interseção desses dois marcadores, por compreendermos que se trata de determinantes importantes no cenário das mudanças climáticas e também por afetarem, né, e aprofundarem as desigualdades em saúde. Para o desenvolvimento das análises, nós também adotamos 3 dimensões de impacto dos efeitos das mudanças climáticas em áreas urbanas, de acordo com uma sistematização previamente feita por Espíndola e Ribeiro. Então, nesse sentido, essa análise ela considerou 3 dimensões principais. A primeira é relativa à mudança nas condições médias, então, pensando que as mudanças climáticas, elas contribuem para o aumento das precipitações e, consequentemente, isso tem um impacto nas áreas urbanas, com o incremento do risco de enchente, deslizamento de encostas, migrações das zonas rurais, interrupção de redes de abastecimento de produtos alimentares, o que influencia diretamente a condição de saúde, o estado nutricional e afeta principalmente grupos em situações de maior vulnerabilidade. Também analisamos, segundo as mudanças em condições extremas, então, com o aumento das chuvas, os ciclones tropicais, isso acaba reverberando também no incremento desses fatores que aumentam o risco para as populações que vivem nas zonas urbanas e, consequentemente, isso pode contribuir para o maior risco de danos às suas moradias, à infraestrutura urbana como um todo, e a terceira dimensão que envolve mudanças na exposição, ou seja, de que forma o avanço das mudanças climáticas influencia na migração das populações, principalmente pensando nas migrações de habitats rurais, que são fortemente afetados pelas mudanças climáticas, e como isso também modifica a questão dos vetores que contribuem para algumas doenças, a exemplo do Zika vírus, das outras arboviroses, mas também
como isso gera mudanças, né, no contexto de vida e como isso impacta essas famílias. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos pensando de que forma as desigualdades sociais elas vão repercutir, né, nos efeitos que as mudanças climáticas elas têm na vida das populações. Então, é nesse sentido que o nosso paper ele é estruturado e também fizemos um levantamento sobre as principais causas de mortalidade associadas principalmente aos Objetivos de Desenvolvimento 3, que é um objetivo do bem-estar, exatamente para a gente repensar e refletir como as características domiciliares e os efeitos das mudanças climáticas também reverberam na saúde dessa população. Então, basicamente, esses foram as informações que nós levantamos. Também fizemos levantamentos de informações para a construção das cartografias, pensando as informações disponibilizadas pelo IBGE e pelo CIDRA para tentar também fazer essa elucidação. Então, esses são os pontos principais sobre a nossa metodologia, e agora eu deixo a palavra com a minha colega Emanuele Góes. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer, né, estar aqui com vocês mais uma vez, né, finalizando essa etapa do projeto com a última cidade, né, desse projeto, né, na verdade, que a gente agora tem a missão de fazer, ampliar as cidades e ampliar a discussão do que a gente apontou aqui nesses papers desse projeto, desse primeiro projeto. Então, eu vou ficar aqui para fazer um pouco, trazer os principais resultados, né, do que a gente, a partir dessa metodologia que a Andrea nos apresentou. Eu vou falar um pouco do que a gente encontrou, né, nesses resultados com os dados tanto do censo, né, olhando aí as características sociodemográficas, quanto em relação à mortalidade, com a informação sobre a mortalidade relacionada aí às doenças de cunho, em geral, ambiental. Né? Então, pode passar, por favor. Aí a gente vai encontrar o perfil, né? Qual o perfil da cidade de Rio Branco. Tem uma população de 401 mil, mais ou menos, pessoas, né? Tudo isso com projeção, porque a gente aí é sempre bom destacar que a gente utiliza dados do IBGE do censo de 2010, que é o último censo, né? Então, a gente tem esse gap de informação, que isso é necessário falar, porque 10 anos e mais, algumas coisas podem ter aí mudado o cenário para melhor ou para pior, mas a gente não sabe que é para isso que a gente tem um censo, né? Para saber como é que as populações estão vivendo e como é que os territórios têm se comportado diante da sociedade. Então, esse é o dado de projeção nesse caso, com base no censo de 2010. E aí a gente vai ter um perfil de Rio Branco semelhante, né, ao perfil da população brasileira, que as mulheres, em geral, é um percentual maior, né, em relação aos homens. E aí o Norte tem apresentado para a gente esse perfil racial, onde as pessoas que se declaram pretas e pardas apresentam o maior contingente, né? Então, mais de 70% dessas pessoas se autodeclaram como pretas e pardas, sendo que as pessoas pardas aí contribuem de forma muito mais densa, né, esse conjunto de pretos e pardos. Pode passar. E aqui a gente... Não, acho que pulou um slide, não foi? Eu acho que eu retirei um slide sem querer na reformulação, mas eu falo. Então, em relação às características sociodemográficas, a gente vai ter uma população menos escolarizada, em maior percentual, né, que seria a tabela anterior, que foi retirada, que sem querer retirei. A população é menos escolarizada, chega a ser quase 60%. A população também a renda também está em um salário mínimo a sem rendimento, apresenta um contingente muito maior quando a gente pensa nas maiores rendas.
o perfil de Rio Branco tem se aproximado, assemelhado com o perfil das outras cidades que a gente vem apresentando aqui no nosso estudo, quando a gente vai pensar aí que tem um perfil de desigualdade adensada para a região norte, né? Então, esse perfil ele vai sendo esmiuçado nos nossos estudos e a gente vai vendo que há, em certa medida, em alguns pontos, homogeneidade nos resultados, sobretudo no que se refere a dados, indicadores que chamamos de negativo, como menos escolaridade, menor escolaridade, menor renda, né? Em maioria são pessoas que estão na área urbana, né? Chega a ser mais de 90% estão na área urbana, e aí eu estou falando particularmente de Rio Branco, que se assemelha também às outras cidades. Em relação às características domiciliares, né, das pessoas que foram entrevistadas, a gente vai ter aqui em relação ao tipo de domicílio, então a maioria mora em casa, né, tanto homens negros e homens pretos, pardos, indígenas e brancos, e mulheres indígenas, pretas, pardas e brancas. Aqui a gente tem um construto, né, que a Andrea já falou, que é o construto de gênero e raça. Então, a gente está olhando aqui dentro da população de mulheres a raça e dentro da população de homens a raça, ou dentro da população de raça os homens, dentro da população de raça as mulheres. Né? Então, a gente está olhando esse construto de gênero e raça. E o que a gente vai ver sempre, quando olhamos algumas informações, é que há um gradiente no que se refere, por exemplo, a material predominante, né, que, em relação à alvenaria sem revestimento, que demos um destaque, a gente vai ter um gradiente de pior situação, com maior percentual para as mulheres indígenas, seguida das pretas, pardas e brancas. É um gradiente muito certinho, inclusive de diferença de 10% quase entre uma e outra. Né? Então, quando a gente vai olhar os homens, também há esse gradiente, mas quando a gente compara os grupos entre sexo, as mulheres, por exemplo, indígenas, são piores do que os homens indígenas. Então, a gente vai ter aí essa intersecção que vai aprofundar, né, para as mulheres indígenas, as mulheres, e nesse caso aqui, as mulheres indígenas. A gente pode observar, por exemplo, que as brancas estão próximas dos homens brancos, né? Mas aí, quando a gente vai ver as mulheres indígenas, elas conseguem ser pior do que os homens indígenas. E quando a gente vai observar para esgotamento sanitário, né, fossa rudimentar, o destaque aqui é para as mulheres pretas e pardas, né, que apresentam um percentual maior, inclusive que os homens pretos, né, que apresentam um percentual menor, mas ali um percentual muito pequeno, a diferença entre eles. O destino do lixo, a gente vai ter também, aí, pensando no acesso ao serviço público, né? A gente vai ter também esse gradiente agora de forma inversa, né? O maior percentual, porque é um acesso ao serviço público de coleta de serviço de limpeza, o maior percentual para as mulheres brancas, né? E o menor percentual para as mulheres indígenas, pretas e pardas. O gradiente ele volta, né? Sendo que parte do maior para as brancas e do menor para as indígenas. E os homens também seguem o mesmo padrão, né? Sendo aí que, de novo, as indígenas aparecem com maior... na verdade, aí são os homens indígenas que têm o maior percentual de que não tem não tem acesso à coleta, né? O percentual. Aqui eu não destaquei lá, não botei aqui em destaque, mas eu queria falar sobre outros destinos, né, que queima de propriedade, e que a gente também vai ter aí um percentual grande para as indígenas, né, que queima o lixo, ou da outro destino não tem diferença, mas a queima do lixo na propriedade tem um percentual muito grande, tanto para as mulheres indígenas como para os homens indígenas, né, 17,39% das mulheres indígenas queima lixo, e também 19,, os homens um pouco maior, 19,05%. Então, a gente vai ter essa falta de acesso gerando aí problemas de qualidade, de condições de vida, saúde e moradia.
né? E abastecimento de água também segue o mesmo padrão, no sentido do acesso desigual, né, para as populações, quando a gente olha esse construto, né, de homens de gênero e raça, né? E aí, novamente, são as indígenas que vão ter menos acesso à rede geral de canalização, né? Pode passar. Pode passar, eu vou falar sobre essa questão do sistema de informação, né? Como a Andrea já falou um pouco do que a gente coletou a partir da informação do que o ODS, né? Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, traz como, no seu ponto de saúde e bem-estar, traz do que seria monitorar em relação à mortalidade doenças que estão relacionadas a saneamento básico, né, à saúde ambiental. Então, a gente tentou fazer esse levantamento, é uma análise muito simples, porque é de mortalidade proporcional, mas é um pouco como início, né, de um processo que a gente está fazendo nesse estudo, de pensar meios de analisar as questões que estão relacionadas ao ambiente, à saúde ambiental, e que também está no escopo da mudança climática. Então, a gente ficou pensando em meios de fazer isso, né, e dando início, né, com esse dado aqui. Né? A gente vai ver que Rio Branco vai apresentar, ao longo do tempo, alguns momentos maiores do que quando a gente compara as escalas, né, Acre, Norte, Brasil, mas quando chega no final, né, em 2018, 2017, a gente vai ter um menor percentual, né, das mortes por essas causas para o Rio Branco. A gente tem aí duas questões que nos coloca para a reflexão. Será que diminuiu porque melhorou o saneamento básico? Se a gente for pensar nos dados que a gente tinha anteriormente, parece que não é isso. Ou será que a coleta da informação está sendo adequada para esses desfechos de morte, né? A gente também tem que saber como é que a informação ela é coletada, como é que a qualidade da informação no que se refere à morte relacionadas a esse tipo de ausência, né, de saneamento básico. Então, a gente tem ali uma redução, ou os outros lugares aumentaram, né? Na verdade, a gente precisa fazer, são reflexões que a gente levanta, porque quando a gente vê um dado assim diminuído em um local onde tem ausências, né, vazios assistenciais, a gente questiona porque como pode ser menor do que o Brasil, como pode ser menor do que a região norte, né? Aí precisa de uma maior investigação para confirmar se diminuiu ou se a gente tem uma coleta de informação precária, a coleta de informação se tornou precária nos últimos anos, não é? Porque a gente vai ver que é alta a morte até 2014, depois vai diminuindo. Será que houve uma precariedade na coleta de informação sobre esse tipo de morte? Então, são questões que a gente tem e que é importante a gente fazer a reflexão, né? Porque, às vezes, a gente vê o dado com um percentual menor e acha que isso já é um sinal positivo, quem dera, esse é o nosso objetivo, mas a gente precisa, de fato, fazer aquela investigaçãozinha de entender que nem sempre é sobre redução da taxa de mortalidade, nem sempre é redução da desigualdade. Às vezes é uma informação mal coletada, às vezes é uma informação precarizada pela estrutura mesmo dos locais e dos territórios, né? Então, é um pouco sobre isso que eu acho que chegou ao fim a minha fala. Mais slide? É um pouco da reflexão de que a gente já trouxe, né, sobre por que a gente trata disso, por que a gente vai falar da desigualdade de gênero e raça, porque a gente sabe que as múltiplas opressões atingem determinados públicos, populações, e nesse caso são as mulheres, né, que estão inseridas nesse espaço de múltiplas opressões, né, de gênero, raça, classe, geração, território, né, e com isso também são elas somos nós, que sofremos o maior impacto das mudanças climáticas. E por isso que a gente reflete a partir
desse construto para a gente observar as desigualdades internas dentro do gênero e dentro da raça, as desigualdades internas dentro do gênero, dentro da raça, dentro do território. Então, essa reflexão tem como objetivo esses dados, esse estudo, como objetivo dar visibilidade ao que a gente observa dentro de dentro, né? Porque a gente, quando olha o cenário nacional, quando olha os números a partir de uma ideia muito homogênea, a gente não consegue observar as desigualdades internas. E o nosso maior objetivo é esse, é dar visibilidade às desigualdades internas que ocorrem dentro de diversos espaços, né? A gente acha que o norte é homogêneo, a gente, quando eu falo Brasil, e todas as pessoas dentro do Brasil acham que olhar para o norte, só o norte, sem pensar dentro do norte o que acontece ali, entre grupos raciais, entre grupos de homens e mulheres, né? Entre grupos de gênero, entre classes, entre territórios, que não há diferenças, mas há diferenças sim. A gente sempre vai encontrar diferenças, seja porque quando a gente olha em uma população já com desigualdade, ou seja, quando a gente olha em uma população que supostamente está distribuindo bem a riqueza, mas quando a gente vai olhar dentro ali na lente, ainda há desigualdade em que se refere a marcadores estruturais como gênero e raça. É isso. Voltando aqui para fazer a penúltima parte, né, dessa rodada, eu trago aqui um pouco agora, né, um diálogo sobre o ordenamento, né, o ordenamento territorial. Então, o ordenamento territorial desigual, né, diante das mudanças climáticas. Então, esse ordenamento, né, que a gente vai apresentar aqui agora, ele está pautado em pensar, né, a cidade de Rio Branco a partir do que foi estruturado, né, a gente fala assim, estruturado a partir do plano diretor aprovado em 2006. Como a Andréa e a Emanuele já apresentou, nosso estudo ele parte do Censo Demográfico de 2010. Né? Então, como pensar a partir dos dados que vão ser apresentados no Censo Demográfico de 2010, aquilo que se organizou como território, né? Como processo político, né? De políticas urbanas e políticas de desenvolvimento, né? da vida das pessoas nas cidades. Então, o plano diretor de Rio Branco, né? A gente fez uma análise dele, o que é que ele está finalizando, e tudo que está sendo feito em processo de revisão e toda essa discussão, a partir de duas dimensões. Uma dimensão das condições extremas, né? Então, quais são os tipos de impactos em áreas urbanas, sobre inundações, maior risco de deslizamento, danos às casas, fábricas, infraestrutura urbana, e mudança de exposição, aquelas que têm impacto na vida urbana com aumento de vetores de doença. Né? Então, a gente pega, né, a partir do plano diretor, nessa sua temporalidade. Então, a gente está falando já de um plano que aprovado em 2006, processo de revisão, outros processos de plano diretores, mas o que é que ele estrutura, né? Tem um passivo, né? No nosso estudo a gente trabalha com a rugosidade, né? Pensando aquilo que está estabelecido num processo histórico para um presente e para um futuro. E nesse futuro que a gente está olhando, a gente está olhando para as dimensões das mudanças climáticas e como é que ele está organizado. Então, esse plano diretor, ele analisado a partir de densidades populacional e territorial, ele traz questões de que você tem um município, né, a partir da sua população, com uma baixíssima densidade territorial. Se a gente pensa os 8.760 quilômetros quadrados do município de Rio Branco. Mas e também olhando que no município a gente tem esse distrito, que é o Distrito Rio Branco, né, que está lá, estrutura essa vida urbana, onde parte da população que está vivendo, né, dentro desse município, está vivendo dentro dessas áreas que são áreas de residência ou vila, né, urbanizadas, né, e 97%. Mas tem um dado que é importante, que quando a gente olha a dimensão urbana de Rio Branco, ele é um município densamente povoado. Né? Por que ele é densamente povoado? Porque você tem, dentro de Rio Branco, 91,82% da população que vive em uma área delimitada, que chega a 1,5% do município, e vai dar uma densidade urbana de 2.128 habitantes por quilômetro quadrado.
um município que seria 38, né, que é a média de densidade, né, populacional, que calculando a área do município de Rio Branco, mas quando a gente muda e a gente vai olhar aqui os dados e essa imagem nesse mapa, é só para vocês terem ideia. Essa está aqui quando você olha, você está olhando o município todo, né? Então, aqui, só um momento, por favor. Só me confirma aí o pessoal se está me ouvindo agora. Pronto. Então, você tem o município todo, né, aqui, a partir dessa imagem, né, que está aqui passando, e você tem exatamente um reflexo, que é essa parte mais vermelha, que é o município de Rio Branco. Então, o município é o verde, e essa parte vermelha é a parte de densidade, área urbanizada, onde se concentra a população. E aqui você tem uma população que é isso que eu falei, que são 2.128 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso aqui mostra, né, os dados, quando a gente pega os dados de saúde, os dados de educação, todos os dados de desigualdade, quando a gente analisa, inclusive, isso tem um reflexo no estado do Acre, está nessa área aqui. Né? Então, isso tem um impacto, né, se a gente pega esses slides que eu estou apresentando, eu estou indo e voltando para poder dialogar, mas se você pensa, né, é um município onde tem uma cobertura, né, vegetal, uma cobertura florestal de 78%, né, a segunda mais alta do país. É um município com uma cobertura florestal grande. Mas quando você pega os dados de população e densidade territorial, você está com a população em uma pequena área do município, né, urbanizada e denso. Então, como é que a gente pensa as dimensões da mudança climática aí dentro dessa realidade? Né? Como é que a gente vai pensar essas dimensões da mudança climática nessa realidade para poder alcançar outras questões que são questões estruturais, né? Você tem um município onde tem um plano diretor, né, onde está sendo pensado, né, zonas de vulnerabilidade ambiental, né, as EVA, e as zonas urbanas. Né? Normalmente a zona de vulnerabilidade ambiental é aquela que vai ver as áreas a ser vista, né, dentro desse município, e a zona urbana, normalmente já projetando uma expansão urbana. Né? E se você pensa que esse processo precisa ser de sem uma revisão, né, sem uma revisão que aprofunde, né, as desigualdades urbanas, essas condições de vulnerabilidade, elas tendem a aumentar com cheias do Rio Acre. Né? E num território onde os dados, né, as séries históricas de temperatura, né, ela tem uma variação, que é uma variação brusca, né? Você tem entre 39 graus Celsius e 6 graus Celsius. Né? E o ano passado ficou muito forte essa marca, que foi trazer um município onde alcançou 13 graus Celsius dentro de uma realidade onde tem uma população vivendo 10% em aglomerados subnormais, que é esse infográfico que está aqui à esquerda. Então, os aglomerados subnormais têm uma população vivendo dentro dessa realidade e eles estão sob o impacto dessas mudanças de temperatura, as cheias, né? Então, os córregos, né? os córregos afluentes que vão dar, né? Então todos eles têm impacto nessa vida da cidade, que tem esse rio, né, que vai passar cortando e organiza o território. E você tem essa dimensão de temperatura e uma população vivendo aglomerados subnormais. Aí quando você pensa os aglomerados subnormais, né, você pensa, olha essa imagem, essa aqui pintadinho é onde está a densidade populacional urbana do município de Rio Branco. E quando a gente pensa os aglomerados subnormais e aquelas zonas, né, de vulneráveis que está no plano diretor, são exatamente essas aqui onde estão os aglomerados subnormais. São 16 aglomerados subnormais. Então, tudo aquilo que é de impacto está em uma dimensão que você tem uma população, inclusive, pregando os dados que a Emanuele acabou de nos apresentar, de gênero e de raça. E como você discute impacto das mudanças climáticas, né, pensando em uma escala de futuro, se você está sob o impacto dessas mudanças climáticas diante de todo um processo de desmatamento, diante de um processo de ocupação, né, de uma determinada área do território, de densidade territorial e densidade populacional. Né? Então, a gente tem um processo para Rio Branco de aprofundar,
que é pensar, os aglomerados subnormais são aqueles espaços, as áreas onde a população está vivendo em total descaso e falta de acesso àquilo que a gente vai pensar em direitos humanos num debate das mudanças climáticas. Pensar o território de Rio Branco a partir da sua espacialização florestal, né, enquanto município, está estabelecido o debate, né, de contenção dos processos que vão desde a pecuária, desmatamento, extrativismo, né, então é um município que tem uma marca aí do Acre com a questão das reservas extrativistas, mas a gente vai precisar olhar o que isso tudo, né, que é aquilo que eu falei no início, a nossa análise parte do que os projetos de crescimento econômicos, esses desordenados, ordenados, né, pelo Estado, desordenados sem o controle, a fiscalização, o monitoramento do Estado, e o Estado, quando eu falo a União, Estados e municípios, né, o Estado brasileiro no seu federalismo, e aquilo que está acontecendo, que é você concentrar a pobreza. Né? Por que concentrar a pobreza? Porque você está trabalhando em uma realidade de um município onde 73,15% da população tem acesso a esgotamento sanitário, né? Uma segunda maior da região norte, 25% do município, né, tem esse tratamento, mas quanto ao acesso à água potável em qualidade, o município é o terceiro pior desempenho na região norte. Então, você tem o serviço, né, que está lá de canalização, tudo isso, mas você tem um impacto forte que é água em qualidade. Como é que as pessoas moram, né, estão na beira da água e não tem água em qualidade para o consumo humano? Né? Então, essas são outra dimensão, e quando a gente pega um outro dado, que a esperança média de vida ao nascer, né, que 76,28, né, que é a menor do país, né, e quando você pega a população do município de 10 anos a mais, né, e renda mensal de 1/8 a um salário mínimo, a população negra, que é a maior do município, 72,% está nessa classificação de renda. A população indígena, né, que a gente trabalha com os dados da população indígena, mesmo sendo um dado de população baixo, né, que estão na área urbana, mas a gente traz para dizer, mesmo sendo um dado pequeno de pessoas ali na área urbana, elas estão vivendo nessas condições de 1/8 a um salário mínimo. E a população branca é 48,10%, né, da população branca. Então, a gente tem um município em profundas desigualdades, né? E quando a gente vai para o critério raça, cor de rendimento de 1 a 3 salários mínimos, né, as populações, as povos indígenas são 28%, as negras têm 24% e os brancos 30%. Então, mesmo nesse ambiente de profundas desigualdades que a gente está olhando aí, em uma escala territorial e urbana, a pessoa branca consegue ter mais renda do que uma pessoa negra ou indígena. Quando a gente vai para um rendimento mensal de 3 a 10 salários mínimos, aí é um disparo, né? Porque você tem a maioria da população negra, mas só 12%, né, estão nessa classificação de rendimento mensal. E as brancas são 15,40%. Os indígenas só 5,98%. Então, a gente tem questões, né, que vai precisar ser discutida para a gente alcançar aqueles marcos que estão no Acordo de Paris e que vai ser discutido COP, aí nós temos na frente COP 26, nós temos debates, né, do que caminho o Brasil vai adotar dentro dessas questões, mas é preciso olhar realidades de municípios como esse. Por quê? Sendo um município que tem a população, né, a população urbana do Estado, né, o Estado do Acre, ele tem o segundo maior recorde, né, de população com morte, né, dessa classificação do ODS 13, né, que vai monitorar o impacto das mudanças climáticas, onde o número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas, atribuídas a desastres, né, por 100 mil habitantes em 2017. Quem lidera esses dados é o estado do Amazonas, e aí também tem uma dimensão do município de Manaus e a densidade territorial no município de Manaus urbana, né? Então, Manaus vai liderar isso, mas na escala da Amazônia Legal, o Acre, né, vai ser o segundo, né, dentro dessa análise.
mas o Acre pensando esses dados que a gente colocou de Rio Branco, é preciso ser visto esses dados. E trazendo, né, aqui contribuições, que o Rio Branco é a unidade municipal, né, com maior população urbana estadual do Acre, né, e esses dados precisam ser vistos como ordenamento territorial recém-aprovado, e não será possível formular política de adaptação e mitigação aos efeitos e impactos das mudanças climáticas, mantendo o grau de desigualdade e exclusão que está a totalidade da população rio-branquense, né? Então, essas são questões, né, que a gente traz no estudo, né, fazendo ali uma análise de um processo temporal, né? Então, a gente vai do censo, mas por que a gente marca, né, poderia dizer, mas tem os outros planos, mas a gente marca esse plano diretor de 2006 porque ele também vai refletir nos dados de 2010, do censo, e se você pegar agora, né, a gente vai ter os outros planos, no censo que vai vir o próximo, a gente vai saber o que é que o município conseguiu alcançar, né, naquilo que é qualidade de vida urbana, a partir disso tudo, que é o Estatuto da Cidade, né, que foi aprovado em 2001. Então, a nossa equipe de pesquisa, né, que está aqui, o Josmar, a Andréa, a Emanuele, a Tatiane, a Juliana Dias, né, que é a nossa coordenadora de comunicação, e vocês podem acessar a partir do site, né, amazonialegalurbana.com.br, os dados dessa cidade, que é Rio Branco, que a gente está apresentando aqui hoje, mas também lá vai estar o PAPE, nota técnica, infográficos, que também vão estar todos disponíveis lá, e vocês também podem acessar dados das outras cidades. Obrigado, e eu passo aqui para a Léo. Super obrigada, Emanuele, André, Josmar, muito, muito, muito obrigada. Eu já tenho aqui vários comentários, algumas perguntas para vocês, mas antes eu vou convidar a Bruna Lima, por favor, para se juntar aqui a nós. Você está por aí, Bruna? Oi, Léo. Oi, pessoal. Bom dia. Opa. Prazer de estar aqui com vocês. Maravilha. A Bruna é consultora da Harmonia Socioambiental, está em Rio Branco. Então, Bruna, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Grata, Léo. Então, fica até um pouco complicado falar depois de todos vocês e todas falando sobre aspectos de Rio Branco, né? Quando eu recebi o convite, me fez uma menção e uma memória a um plano que foi lançado no final de 2020, em Rio Branco, que é o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. Esse plano, ele tem algumas metas que são baseadas tanto em ODS quanto em outros indicadores, mas quando a gente faz uma análise desse documento, a gente não vê nenhum olhar pensando em aspectos das desigualdades e exclusões. Então, a gente já consegue perceber que a formulação desse plano, dessa política pública, passa por um olhar que não é social. E a quem nós queremos atingir, a quem é beneficiado com a mitigação e adaptação dos impactos. Eu acho que essa é uma grande questão. Esse documento foi formulado com uma equipe de mais de 30 pessoas, mas quando a gente pensa nesse documento, a gente vê uma formulação talvez com necessidade de adaptação nessa metodologia. A gente precisa unir as diversas partes da sociedade em um modelo adequado de governança, pensando na territorialidade que é Rio Branco, como muito bem dito pelo Josmar, para imaginarmos um crescimento ou um ordenamento futuro e conseguirmos em algum momento... A gente escuta bem, Bruna. Agora eu acho que ficou no mudo. Opa, talvez a gente tenha perdido a Bruna. Escuta a gente, Bruna? Sim, escuto bem, gente. Desculpa, aqui a internet está um pouco ruim, mas eu consigo lembrar onde eu parei. Então, pensando sobre esse plano de adaptação e mitigação aos impactos das mudanças climáticas, realmente é um documento bem robusto, são mais de 50 páginas, talvez vocês possam procurar depois quem está nos assistindo. A gente tem esse documento disponível no Google e vocês podem ver como foi a formulação dele, talvez de forma equivocada, mas passível de mudanças ainda.
Pensando nas metas desse documento, ainda com a previsão para um ano, então em janeiro de 2022, a ideia é que nós tenhamos um perfil do mapeamento dos gases de efeito estufa que são emitidos na capital de Rio Branco, na capital do Acre, Rio Branco. Essa é uma informação que nos interessa muito. Esse mapeamento ainda não foi realizado, então a gente fica na expectativa e cobrando, né? Esse é o papel também da sociedade civil, de cobrar que esse documento tenha realmente uma aplicação, para que não seja mais uma das políticas públicas idealizadas, criadas e que não tenha uma implementação. Quando a gente fala sobre os impactos das mudanças climáticas em Rio Branco, principalmente por uma questão social e de gênero, me faz também lembrar de uma outra informação do Vigitel, uma informação mais recente do Vigitel, que fala que as mulheres em Rio Branco são as mulheres mais... Rio Branco é a capital com o segundo maior número de mulheres obesas, né? Então, de onde vem essa informação? Do Vigitel, que é um sistema onde as pessoas recebem ligações, talvez vários de vocês já receberam ligações do Vigitel, e esse número é um número que realmente nos traz uma preocupação, porque Rio Branco, tendo a segunda capital com o número de mulheres obesas, o maior número de mulheres obesas, nos faz perceber a falta de implementação e de efetividade das políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional. Nós moramos na região norte do Brasil. O Acre é uma capital com ordenamento territorial bem similar aos outros, uma perspectiva de ocupação de área urbana e área rural. E até então, quando esses dados foram lançados, pensando numa perspectiva mais territorial, algumas instituições se reuniram para pensar em adaptação, pensar em soluções de forma conjunta. Em relação a isso, muitos estudos foram feitos pela Universidade Federal do Acre para a gente tentar entender qual era a razão, né, dessa dinâmica. E a gente percebe que essas mulheres estão em obesidade, mas em insegurança alimentar, que é uma informação muito complexa, porque quando a gente pensa em obesidade, por vezes nós pensamos em nível de segurança alimentar, mas nesse caso é uma informação que eu acho que é importante estar no nosso radar. Eu sempre gosto de falar sobre isso, talvez pela minha graduação ter sido nutrição, eu acho que essa é uma das áreas que realmente mais me deixa intrigada quando a gente pensa na capital, quando a gente pensa em Rio Branco. Como bem dito anteriormente, sobre a questão hídrica em Rio Branco, a gente percebe na Amazônia, principalmente no Acre, dois marcos temporais, assim, um período de 6 meses de muita estiagem, de seca, e nós percebemos outros 6 meses de muita chuva. Esse ano de 2021, nós tivemos um registro de fortes chuvas e inundações em um período que não era o período esperado. Foram mais de 425 chamados ao Corpo de Bombeiros na capital, em Rio Branco, com mais de 16 bairros alagados. E esses bairros que foram alagados em Rio Branco, inundados, são bairros periféricos. Então, eles tiveram corte de energia por mais de uma semana. Crianças e mulheres foram diretamente afetados durante esse período. Essas pessoas tiveram que sair de suas casas e foram para abrigos da prefeitura, em um momento pandêmico como nós estamos vivendo. Então, já era previsível esse período de muita chuva, esse período de inundação e alagamento, mas previamente não foi planejado um espaço para receber e acolher essas famílias. Então, os abrigos foram abrigos planejados assim que as fortes chuvas iniciaram, em um momento de pandemia. Então, a gente consegue ver um aumento na curva também da contaminação de Covid, principalmente nessas famílias que saíram dos seus territórios, saíram de suas casas e foram para esses abrigos. São famílias que estão em vulnerabilidade social. Hoje, essas famílias já retornaram às suas casas. A previsão é que tenhamos mais chuvas fortes ainda esse ano, no final do ano, no período de novembro a dezembro. E fica uma preocupação de sabermos o que será feito. Ainda sabemos que durante esse período estaremos em pandemia, mas o que será feito para essas famílias?
Esse é um outro ponto bem importante. E agora no Acre a gente está vivendo, principalmente em Rio Branco, a gente está vivendo um período de concentração de material particulado 2,5, que é um material que é referente à qualidade do ar. O material 2,5 faz referência a queimadas. Nós estamos vivendo esse momento de estiagem, então é um momento de muitas queimadas na Amazônia. Muitos de vocês devem estar acompanhando isso agora nas redes sociais, nos jornais. Em Rio Branco, no dia 5 de julho, a gente chegou a um nível de 124 microgramas de material particulado 2,5, e o ideal é que nós tenhamos, no máximo, 25 microgramas. Então, nós tivemos uma concentração muito além do que é indicado, do que é permitido pela Organização Mundial da Saúde. Momentos de estiagem como esse, de muitas queimadas, a gente vê um aumento na busca do serviço de atendimento de saúde por crianças, mulheres e idosos, que são os mais diretamente afetados pela concentração acima do permitido ou do indicado de material particulado. E até então a gente ainda não tem uma previsão de política pública que possa indicar, olha, nós estamos com a qualidade do ar acima do que seria indicado, nós estamos com baixa qualidade do ar, desculpa, acima do que é indicado, então o que é feito? Quais são os planos? Quais são as orientações territoriais? Quais são as orientações para quem está no território ocupar esses espaços? Como que a gente deve realmente pensar nessa... Acho que a gente perdeu a Bruna temporariamente. Bruna, você escuta a gente? Acho que a gente perdeu a Bruna. É uma pena, porque a conexão realmente não estava ajudando, mas vamos ver se a Bruna volta. Acho que ela pode complementar a sua fala. Bom, então eu vou puxando daqui, vou trazer de volta a equipe toda, trazer a Andréa também, só confirmar se a Andréa ainda está por aí. Acho que a Bruna está voltando, será? Bruna, você escuta a gente? Escuto, gente, que situação. Opa, não se preocupa, é assim, tempos teleguiados é assim mesmo. Faz Tá bom? parte do processo, né? Faz parte do processo. A gente está aqui. Você tem seu tempinho aí de volta. Pode concluir. Vou passar a bola para ti de novo. Obrigada. Grata, Léo. Então, pensando em relação à questão de saúde, eu acho bem importante a gente ter essa informação sobre os marcos, né, na região norte, principalmente quando a gente fala aqui de Rio Branco, dessa temporalidade bem marcada. Durante um período a gente tem estiagem, e logo depois a gente tem fortes chuvas, e é previsível para quem está aqui no território o que acontece, quais são as doenças, né, que mais acarretam a superlotação do sistema de saúde. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente já tem uma busca maior pelo serviço de saúde. Quando a gente fala em um período de estiagem, tem esse acréscimo relativo à qualidade, à baixa qualidade do ar. Então, o que tem sido feito em relação a isso? Implementação de políticas públicas, tanto no âmbito do governo estadual, quanto também no governo municipal. Quando a gente fala sobre essas desigualdades, me faz pensar sobre a falta dos espaços para diálogo, espaços de governança. Então, a gente vê um esvaziamento desses espaços de governança. Então, conselhos que nós tínhamos como Conselho Estadual de Mulheres, Conselho Municipal de Mulheres, Conselho Municipal de Saúde, a gente percebe o esvaziamento desses espaços e como a gente pode pensar em políticas públicas de adaptação e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas se nós não temos espaços de diálogo. Esse esvaziamento também é uma questão sensível, porque a gente já vê que o governo federal teve essa política pública implementada de não fazer uma política pública, que foi a ideia sobre o censo, então não fazer essa política pública já mostra muito sobre o desinteresse em conhecer a realidade da população. Eu acho que esse é um ponto bem sensível que a gente não pode esquecer. É o esvaziamento dos espaços, como a gente tem percebido aqui em Rio Branco,
é uma dessas estratégias. Opa, acho que a gente perdeu a Bruna de novo. Mas sem problemas, vamos ver se a Bruna volta. De repente a gente pode seguir com o debate aqui com a equipe de novo, já colhendo, não sei se tem algumas reações ali via YouTube com perguntas também, eu tenho as minhas, e aí de repente a Bruna voltando, a gente pode chamá-la aí para fazer uma conclusão da sua fala, tá bem? Então, voltando aqui para Emanuele, André e Osmar, eu quero agradecer muito pela apresentação de vocês, acho que muito importantes e urgentes a apresentação desses dados e também as reflexões que vocês trazem sobre a questão das mudanças climáticas na Amazônia. Me coloco aqui no lugar, agora, né, depois desse ciclo de estudos que vocês fizeram e nos apresentaram, um pouco até no lugar de comparação entre as capitais que foram analisadas, né? Belém, Macapá, Manaus, São Luís, e por fim, dessa primeira etapa, porque a gente vai ter aí uma segunda, né, trazendo as outras capitais da Amazônia, mas comparando-as, né? Então, acho que tem uma questão realmente muito fundamental de reflexão dentro dos dados que vocês apresentaram. Como a Bruna estava falando, né, a gente assistiu recentemente no estado do Acre, em especial em Rio Branco, que eventos extremos de chuvas, de enchentes, como retrato desse processo de intensificação dos impactos climáticos, e em outras épocas do ano também de muitas secas, né? E de fato me parece que não à toa, em resposta a esses efeitos, a gestão municipal tomou a iniciativa de lançar, com o apoio da sociedade civil, evidentemente, o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima, algo que de fato cabe muito a gente destacar, talvez até por um ineditismo, olhando para as outras capitais amazônicas, né? Então, esse é um documento importante, porque representa uma resposta ao chamado por ação climática subnacional, mas que precisa estar conectado, sem dúvida nenhuma, como a Bruna bem destacou, a todos os determinantes e dimensões sociais que foram apresentados nesse estudo aqui por vocês, e também outros mais fatores. Eu trouxe alguns dados, né, como tem feito nos últimos encontros relacionados à dimensão da agenda climática. Em Rio Branco, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que é o SEG, que é uma iniciativa do Observatório do Clima, né, do OC, a gente tem como principais fontes de emissão de gases do município em relação ao perfil nacional, de fato, o setor de mudança de uso da terra e florestas, seguido aí pelo setor agropecuário, que acho que isso apresenta um pouco do quadro do que a Bruna estava nos trazendo ali um pouco antes de ela cair. Quer dizer, isso já nos acende um alerta em relação aos processos de desmatamento queimadas. A expansão da fronteira agrícola em um estado fundamental do ponto de vista das áreas de proteção ambientais e unidades de conservação. Então, de fato, aí a gente tem uma questão muito crítica dentro da Amazônia em relação a essas emissões por setor. No caso da agropecuária, quando a gente olha para o estado do Acre, a gente está falando de emissão por atividade justamente em relação a gado de corte, né? Então, são processos ali que estão interconectados, provocando uma série de reações em cadeias, quando a gente trata de impactos socioambientais. Eu vi que a Bruna voltou. Bruna, você consegue ouvir a gente? Voltei também. Diosmar também está aqui. Bruna, você consegue ouvir a gente? Maravilha. Então, eu vou te trazer para você concluir sua fala. Na verdade, tem um tempinho aí, você fica à vontade, tá bom? E tranquila, porque, como eu falei anteriormente, em tempos teleguiados, a internet, a gente tem que contar um pouco com a sorte da internet,
e nós estando na Amazônia, e um pouquinho, de fato, a gente tem que se apegar um pouquinho à sorte para segurar a conexão. Eu vou te trazer de volta, fica à vontade, tá bem? Então, gente, para concluir, espero que agora eu consiga ficar até o final da minha fala. Para concluir, eu realmente acho que a gente precisa começar a ter um olhar, falo a gente como um todo, enquanto sociedade, um olhar diferente para a Amazônia, no sentido de enxergar as diferentes Amazônias que existem, né, dentro da Amazônia. Quando a gente traz um comparativo dos dados entre as capitais da Amazônia, acredito que o Josmar já deve ter falado um pouquinho sobre isso, quando eu caí, não tenho certeza, sobre as diferenças e algumas similaridades. Então, existem as peculiaridades de cada um desses territórios, mas existem aspectos similares. Então, quando a gente pensa em capital, enquanto Rio Branco, e quando a gente pensa em capital do Amazonas, por exemplo, a gente consegue ver algumas similaridades, mas particularidades nesse ordenamento territorial, mas a gente sabe que todos e todas nós sentimos os impactos das mudanças climáticas da mesma maneira. Quando a gente pensa nos impactos das mudanças climáticas, as mulheres, os jovens, as pessoas idosas são as que mais sentem o impacto, são as pessoas diretamente afetadas, as pessoas que estão à margem do ordenamento territorial, então as pessoas que estão à margem dessa sociedade, pessoas que estão em vulnerabilidade social, são as mais impactadas. E a minha pergunta, talvez, assim, para finalizar isso, é como que a gente pode trazer essas pessoas que são diretamente afetadas para pautar a implementação e a validação dessas políticas públicas. Porque quando a gente idealiza, por exemplo, em Rio Branco, um plano de adaptação e mitigação. Opa, Ela deixou a pergunta. deixou a pergunta. Bruna, você escuta a gente? Eu acho que tá um pouquinho complicado. O Rio Branco tá um pouco nos boicotando na internet com Bruna, mas não tem problema, tenho certeza que ela vai voltar daqui a pouquinho. Então eu vou trazer as minhas perguntas aqui. Só destacar um comentário ali do YouTube. Imagino, não sei se vocês conseguiram já ver, Manu, Diasmar e André, mas do Nazareno Silva. Nazareno, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje e por tua participação. Quero parabenizar pelas excelentes exposições e pelas pesquisas aqui apresentadas. Também tem uma pergunta da Mirna Canizo. A Prefeitura de Rio Branco lançou, em dezembro de 2020, justamente o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Rio Branco. Vocês consideraram esse documento nas análises. Obrigada, Mirna. Acho que a gente já falou até um pouquinho aqui, né, sobre o plano, bom, a Manu pode, de fato, trazer mais um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa. Acho que tem uma próxima etapa de olhar para essas análises socioespaciais, também considerando aí os planos municipais dessas capitais em relação à mitigação e adaptação. Não são muitos, mas acho que valeria muito a pena, sim. Obrigada, Mirna, pela tua pergunta. Eu tenho também as minhas, e aí já vou emendando também, tá? Para Emanuele e André, especificamente, que vocês falaram bastante disso no início, vocês falaram sobre os determinantes sociais para a cidade de Rio Branco, e Manu especificamente falou sobre os gradientes, né, quando das análises das características domiciliares, e aí considerando também um pouco do que Bruna nos trouxe, né, em relação aos eventos extremos que têm acontecido na cidade de Rio Branco, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre as vulnerabilizações a que estão acometidas essas populações em Rio Branco e que podem ser intensificadas pelas mudanças do clima na cidade, sobretudo olhando aí para essas dimensões dos impactos que vocês levantaram, como enchentes, inundações. Me parece que tem talvez até um diferencial quando a gente olha para Rio Branco, porque a questão de gênero é muito latente, se comparada, por exemplo, com Manaus.
Então, eu queria também estender essa minha pergunta, né, como que isso se reflete, por exemplo, na saúde pública. Acho que Emanuele deu um pouco ali de umas pistas para a gente, mas se ela pudesse falar um pouco mais, e Andréa também, com relação à habitação, considerando esses determinantes, eu agradeceria muitíssimo. E aí, perguntar a vocês, né, se de fato a gente pode considerar que as mudanças climáticas na cidade de Rio Branco podem provocar ou reações em cadeia, ou seja, olhando para questões de saúde, por exemplo, elas podem se desdobrar em outros impactos sociais, quais seriam? Né? Diosmar, eu também queria que você falasse mais sobre um termo que você utilizou, e que eu acho muito interessante, né? Essa ideia de direitos humanos no debate de mudanças climáticas. Como que a gente pode dimensionar esse conceito? Né? Porque muito se fala em justiça climática, mas me parece que é algo que se articula, olhando para a Amazônia, sobretudo, né, do momento e da crise que a gente tem atravessado, né, não só a Amazônia, mas todos os biomas brasileiros, né, e quer dizer que se articula aí para além da ideia de justiça. Se você puder refletir um pouco mais sobre isso, eu te agradeceria muitíssimo. Então, vou começar com essas perguntas e passar a bola para vocês. Obrigada, Léo. Então, Andréa teve que dar uma saidinha aqui, então vai ficar tudo comigo. Qualquer coisa, quando ela voltar, ela complementa mais como especialista no tema de moradia, habitação, né? Tem uma zoadinha aí do carro do ovo, a gente sabe, faz parte da gente que trabalha em casa na pandemia, faz parte do nosso roteiro, né? Da nossa história dos tempos pandêmicos. Então, sobre o plano, a gente focou no plano diretor, né? Então, alguns documentos a gente traçou o que iríamos focar, porque não dava para ficar abrindo, sobretudo documentos que todas as cidades tinham, para também ter aí uma coisa de até comparação e também garantir essa homogeneidade de análise. Né? Então, o plano diretor é o nosso documento principal, eu acho que o Diosmar pode falar muito melhor sobre isso. E há as análises para fazer a observação das questões das desigualdades, né? As características da cidade, da população, né? Olhando a questão de gênero e raça, mas não olhamos esse documento de mudanças climáticas, no caso aqui de Rio Branco. Né? Mas isso fica aí para a gente pensar, na próxima etapa, documentos importantes para que a gente observe, sobretudo, como a Bruna trouxe, né? Se nesse documento traz as questões das desigualdades, ou traz as questões de superação, né, da desigualdade. Se é um documento que tem estratégia de mitigação, também deve ser um documento que tem estratégia de superação de desigualdades, né, que estão ali pré-existentes. E aí, já falando disso, é um pouco do que a gente vai apontando ali, né, nos nossos estudos, que a gente vai falando sobre a desigualdade, mudanças climáticas, saúde. Primeiro que a mudanças climáticas, elas encontram um terreno fértil em desigualdades pré-existentes, né? Para além do que a mudança climática já vai gerar, ela já encontra um cenário de desigualdades pré-existentes, né? As pessoas que sofrem com as enchentes, né, são as pessoas que sofrem com as secas e precisam logo para locais aonde depois vão sofrer com as enchentes, né? Então, a gente pode pensar de como esse espaço de margem, né? Esse espaço de periferia, de franja, sempre vai colocar os mesmos grupos em situação de desvantagem. E isso, já por si só, é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. E essas pessoas que são, em geral, pessoas negras, em geral, mulheres com filhos, então, crianças, né? Em geral, pessoas idosas. Então, a gente vai ter esse perfil que ele vai sendo o mesmo perfil, infelizmente, os mesmos grupos nos diversos espaços de vulnerabilidade e de
periferização, né? E quando você falou assim, é uma reação em cadeia, eu estava pensando em mudança climática, na hora que você falou reação em cadeia, eu pensei em mudança climática é uma reação em cadeia. Porque, para mim, é uma questão de reação em cadeia, do que a mudança climática pode gerar, mas também a forma como as pessoas vivem podem impactar na mudança climática, né? Queima de lixo, né? Porque você não tem acesso a saneamento básico. Então, tem na verdade, eu acho que é uma relação cíclica, né? Que a gente chama de, na epidemiologia, de causalidade que vai e volta, quer dizer, não tem só um caminho, ele vai e vem, porque uma coisa vai impactando a outra. Né? Então, a gente vai ter esse cenário de desigualdades sobretudo por conta das desigualdades prévias. Tem uma sociedade que se estrutura no racismo, é uma sociedade racista, patriarcal, então tudo isso vai impactar nessas populações que a gente tratou aqui no nosso estudo. Então, a gente precisa olhar essas questões, e aí a saúde, a pandemia tem mostrado para a gente, né, que é uma desigualdade prévia, tem impactado numa doença numa pandemia que supostamente atinge as pessoas deveria, né, atingir as pessoas de forma mais homogênea, e, no entanto, não é assim. Né? No entanto, a gente observa a heterogeneidade da morbidade e da mortalidade da Covid-19. Né? A gente vai dizer que o que a gente vivencia não é pandemia, o que a gente vivencia é sidemia, porque para que a pandemia se torne isso que a gente precisa de uma estrutura desigual para que ela faça esse estrago que ela tem feito, aí, em particular no Brasil, e aí os estados do Norte e Nordeste têm sofrido muito mais, o Norte até muito mais, por conta disso, por conta de entender, se a gente entendêssemos que a pandemia é uma sidemia, porque precisamos de uma junção da doença em si, da transmissão, mas também do que a gente tem de desigualdade prévia, de pobreza, né, desigualdade socioeconômica, desigualdades raciais, de gênero, tudo isso vai incrementar a transmissão e o nível de letalidade da Covid-19. E aí a gente precisa pensar as mudanças climáticas a partir desse entendimento, né, que as doenças estão, por exemplo, relacionadas a esse ambiente tóxico, né, doenças relacionadas ao ar contaminado, doenças relacionadas à água contaminada, doenças relacionadas à contaminação do espaço, são doenças que estão relacionadas a desigualdades. Então, são doenças construídas pela sociedade. E aí a gente precisa mudar a sociedade, precisa propor a superação da desigualdade para que essas questões não cheguem no serviço de saúde, por exemplo. Mas mais ainda, para que as pessoas não morram, não adoeçam dessas questões, que são questões preveníveis, já que a gente pode não precisa ter um ar contaminado, não precisa ter, né, tudo isso que a gente tem diante de toda a poluição e de toda as precariedades, né, do espaço que as pessoas vivem. É um pouco isso, não sei se eu respondi. Maravilha, Manu, super obrigada. Estava aqui fazendo anotações muito, muito, muito interessantes. Inclusive, super importante você ter trazido aí um pouco dessa leitura em relação à crise sistêmica devido aos impactos da Covid-19, né, que teve ali como epicentro justamente a região norte, e a gente sabe como no estado do Acre a gente ainda está um processo aí de avanço em relação à vacinação, por exemplo, né? Uma pena que a Bruna não tenha voltado, acho que a Bruna está tentando aí acertar sua conexão, seria muito, muito interessante ouvi-la também em relação a isso, uma pena. Vamos ver se ela consegue voltar até a gente concluir. Djasmar, vou passar para você. Obrigada. Obrigado, Léo.
Tem várias essas perguntas, né? É só registrar, eu aproveitei que a Emanuele estava falando e eu fui aqui olhar o chat lá, o pesquisador Lidberg Júnior, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos acompanha desde o início aqui dos webinários, desde o nosso primeiro, Léo. Ele está conosco aí acompanhando do Lab Clima, né? Então, são, assim, pegando um pouco da pergunta, né, do plano de mudanças climáticas, acho que a Emanuele já colocou, há algo que a gente vai precisar, né, analisar quando se fala em plano de mudanças climáticas, né, dentro dessa realidade da Amazônia, legal, né, urbana, mas também do Brasil, né. Há uma corrida por plano de mudanças climáticas por dimensões políticas e econômicas, né. Há uma corrida, sabe, de se apresentar externamente, né, para se colocar na cena, né. Quando a gente fala sempre que tem 3 debates, né, que está estabelecido em uma escala global hoje, né, e a gente coloca pandemia, racismo e mudanças climáticas, né. Então, nenhum gestor, né, nesse século XXI, pelo menos as próximas 2 décadas, né, contando com essa que a gente inicia, vai poder pensar em gestão pública sem essas realidades, né? E o plano municipal, a gente tem uma oportunidade que a gente vai votar, fazer algumas análises, né? Então, a gente vai poder analisar esse plano municipal dentro daquilo que ele está apresentando. Acho que a Bruna já deu para a gente o panorama, né? Eu cheguei a ver ele, mas como a Emanuele apresentou, há um conjunto de legislação que a gente precisa, como a gente trabalhou com 5 cidades, trabalhar uma metodologia para ver como é que essas 5 cidades estão se movimentando, né, e dialogando com aquilo que esse plano diretor, né. Eu tenho acompanhado alguns planos, né, de mudanças climáticas e sempre me bate a cabeça assim, por que é que eles nunca partem do ordenamento territorial? Eles partem de uma discussão de metas, né, assim, e colocam o ordenamento territorial, muitas vezes, inclusive, como em conflito, né, com o plano de mudanças climáticas. E eu pergunto assim, como é que o plano de mudanças climáticas vai ser possível sem o ordenamento territorial ser levado a sério nas cidades? Né? Então, o plano diretor, ele traz um processo histórico da cidade, né? Então, mitigar, reduzir a emissão de carbono, né, trazer qualidade de vida a partir do ar, da água, envolve pensar a vida no espaço. Né? A dimensão humana que está acontecendo ali, ordenando relações econômicas, sociais, culturais, elas que têm uma relação direta com o ambiente, com a natureza. Né? E a gente cria um plano destituindo nisso, e depois vamos responder naquilo que a gente colocou. Tem uma escala que está em discussão nessa agenda, que é a escala do crescimento econômico. E a gente vai precisar trazer essa dimensão, Léo, que você me provocou, que hora direitos humanos vai ser a escala da discussão? Né? Que hora os direitos humanos? E aí, a gente tem trabalhado com uma discussão sobre estado racial, né, e o racismo ambiental, até porque o racismo ambiental tem se desmembrado em vários debates, racismo climático, né? Tem essa questão da justiça e injustiça ambiental, e eu sempre falo para as pessoas que sem o racismo nada disso é possível fazer análise. E a dimensão dos direitos humanos é uma dimensão que as mudanças climáticas precisam ser colocadas, digamos assim, se a gente fosse fazer uma revisão da Declaração Internacional de Direitos, da Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente vai ter que colocar esse campo de vida que não estava em 48 na nossa agenda de humanidade, quando ela foi assinada. Né? Por isso a gente tem conflitos, inclusive, de falar de direitos humanos dentro dessa questão, porque você não pode pegar uma população nesse grau de condições de vulnerabilidade e alçar elas em metas futuras, né, dentro de uma escala que é quase universal, e esquece esse conjunto de desigualdades que estão no processo histórico no território, como Rio Branco, como Manaus, como Belém, como São Luís,
como Macapá, né? São cidades estruturadas em um processo desigual e desumano, porque o seu processo histórico está ordenado de forma desigual e desumana. Né? E aí, todos esses dados que a gente tem, né, quando a gente fez uma análise lá em Manaus, né, as pessoas diziam, se está densamente urbano em um determinado local, é bom porque controla o desmatamento, controla tudo. Eu dizia assim, está densamente urbano, a pobreza, as pessoas estão morrendo nessas condições, mas o plano diretor está sinalizando expansão urbana. E essa expansão urbana não está considerando essa dimensão de densamente territorialmente urbano, viver a população. E aí tudo aquilo que a gente coloca em direitos fundamentais, garantia, que é isso que a Emanuele terminou de apresentar no campo da saúde, a gente vai analisar no campo da educação, a gente vai analisar no campo econômico, a gente vai analisar naquilo que é o direito à moradia. Se direito à moradia não é um direito humano, como é que você vai projetar futuro na descarbonização? Como é que produz descarbonização sem direito à moradia? Porque é preciso dar às pessoas condições de vida na cidade. As condições preliminares de vida. É o direito à moradia, as pessoas nem direito de morar têm. Né? E aí você tem projetos, né? Você tem todos eles. Então, como a gente analisa sempre, né, nossos estudos, a gente vai precisar de análise um pouco mais profunda para trazer esse debate de direitos humanos, mas não trazer ele como direitos humanos naquela Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, mas direitos humanos na sua contemporaneidade. Né? As mudanças climáticas precisam ter uma resposta universal. Mas no lugar, no território, ela precisa ter respostas pela diferença. E a diferença são essas desigualdades raciais, de gênero, sociais, né? De diferenças de processos desigual de acesso à política pública. Diferença que você tem essa população em Rio Branco morando em zonas ambientais, né? E de completa vulnerabilidade. E esses dados que a gente coloca são dados para que a gente faça essa reflexão. Então, o debate de direitos humanos precisa ser ressignificado não pela justiça ambiental, mas reconhecendo o Estado desigual, reconhecendo o racismo, o sexismo, o patriarcado. Né? Você precisa trazer essas dimensões que estruturam a realidade mesmo. Né? Então, não dá para fugir para outros temas, sabe? Mais amplos, de universalizar, né, para ter um discurso universal, se a realidade tem diferenças. E nesse caso aí tem isso. Então, há um processo histórico sobre essa realidade de Rio Branco que tem a ver com o Nordeste brasileiro. Né? A corrida da borracha, né? E todo um processo histórico, quem estuda essa história de Rio Branco. E quando a gente vai ver poluição atmosférica, como a Bruna colocou, aumentando todos esses dados, isso tem um reflexo, né? Então a gente vai precisar. Então, direitos humanos é um tema central às mudanças climáticas, mas não como justiça ambiental ou injustiça ambiental. Direitos humanos a ser refletido dentro de um processo histórico de espaço racializado, daquilo que o racismo produziu dentro do território brasileiro. Porque o racismo diz quem tem direito à justiça, quem tem direito de justiça. Ele coloca isso muito bem estabelecido. E esses dados que a gente apresenta é de quem tem direito à justiça e quem está em condições de não direito. A gente nem alcançou direito. Essas são condições, né? Então, dados do plano diretor com censo demográfico deveria ser a base para você pensar num plano de mudanças climáticas, que aí você vai pensar o global, né? Que aí é aquilo que tem impacto na atmosfera e aquilo tudo que é nossa corrida, né? De descarbonizar essa coisa, porque a gente está pensando realmente na humanidade. Eu não sei se era esse ponto que você queria, que eu fui tanto. Não, Diosmar, super valeu, assim, os tantos, era exatamente todos esses pontos, acho que muito interessante. Me parece que tem aí algumas coisas que seria muito, muito bacana, né, de trazer vocês para aprofundarem também
essas dimensões, né? Acho que tem uma compreensão aí dentro desse universo que muito tem se discutido no campo do clima, né, de justiça climática. Eu acho que essa ideia aí de direitos humanos, direitos ambientais, direitos climáticos, acho que ainda vale muito a pena a gente aprofundar, né? E, sobretudo, fazendo as conexões, né, com que a gente está acompanhando aqui nas análises, né, com as realidades sociais da Amazônia, que são muito plurais também, né? Então, são contextos muito distintos para a gente poder articular também essas noções. André, eu não sei se você pegou um pedacinho da minha pergunta inicial que fiz ali para Manu, mas seria muito interessante poder te escutar mais um pouco de como que se conflagram, né, assim, trazer mais um pouco da tua exposição inicial, olhando para a cidade de Rio Branco, também esses determinantes sociais. Então, eu estava querendo te ouvir, sobretudo aí dentro da agenda de habitação e moradia. Oi, Léo. Olá a todos. Desculpa a ausência, mas enfim, tive um probleminha aqui, mas já está tudo resolvido. Eu não sei se eu consegui ter a dimensão da sua pergunta, Léo, mas eu vou conversando e qualquer coisa você me sinaliza, né, se eu estou indo em direção do que você perguntou. Eu acho que um dos aspectos importantes que a gente tem que pensar e que a gente traz no nosso projeto como um pilar fundamental é de que forma a gente precisa pensar também as políticas públicas habitacionais para que elas sejam políticas que garantam direito. Então, é importante a gente refletir que o direito, a habitação ela é um direito, né, considerado um direito básico, definido na Carta de Direitos Humanos, e que a gente precisa pensar a forma como essas políticas públicas habitacionais alcançam esses direitos. Então, de que forma essas políticas públicas elas estão sendo pensadas e implementadas e se realmente elas estão atingindo, né, esse aspecto importante do direito, que não se restringe apenas a garantir acessibilidade, ou seja, a garantir a habitação em si, mas também todos os aspectos relacionados com a habitação, ou seja, a localização dessa habitação, as características e as condições ao redor dessa habitação, ou seja, presença de dispositivos que garantam acesso à saúde, acesso ao ensino, acesso ao emprego, e também pensar em tipologias de habitação que sejam adequadas, né, à região onde essas habitações elas estão sendo construídas e pensando principalmente de que forma essas habitações elas conversam com as mudanças climáticas que estão ocorrendo e também com de que forma essas habitações elas estão preparadas também para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, que é uma realidade dada. Então, é importante a gente pensar que a forma como essas políticas públicas habitacionais elas são pensadas e executadas, elas podem também, ao invés de garantir direitos, ser um dispositivo de aprofundamento de desigualdades sociais, desigualdades raciais e desigualdades de gênero. Então, é nesse sentido que a gente precisa também pensar essas políticas públicas que estão sendo adotadas nas cidades e de que forma nós podemos trazer essa discussão para dentro da agenda das mudanças climáticas e das desigualdades, porque nós pensamos sempre de que forma, né, a condição de vida, de que forma as desigualdades sociais nas quais nós vivenciamos, elas precisam ser repensadas, refletidas para que as políticas públicas de mitigação, as políticas públicas de habitação, elas possam também dar conta de resolver essas desigualdades e não aprofundá-las, como é o caso do que a gente vem observando, dado que essas políticas elas são executadas sem um olhar de equidade. Então, é importante também fazer essa reflexão. Caso eu tenha perdido algum ponto da sua fala, é só me sinalizar que a gente está aqui para fazer essa discussão, essa conversa e fazer a roda girar. Muito obrigada, André. Assim, foi maravilhoso. Apesar de você ter perdido a minha pergunta lá atrás, você acabou a respondendo. Então, eu te agradeço muito, assim, por ter fechado aí um pouquinho desse ciclo de perguntas e respostas também com as tuas reflexões. Super obrigada, tá bem?
Tem uma pergunta final e alguns comentários. Acho que o Lindbergh estava falando ali pelo YouTube, a Ana colocou aqui para mim, né? Reação em cadeia e com rede de impactos, porque ela não é só produtora, fonte, ela também é um produto fluxo. Imagino que ele esteja falando, né, das dimensões das mudanças climáticas, dos efeitos climáticos. Tem uma pergunta da Mirna, novamente. Gostaria de saber se houve a participação de pesquisadores do Acre nesta pesquisa que está sendo apresentada, ou ela foi realizada com base em dados secundários. Super importante, Mirna, acho que Diosmar e Emanuele podem falar um pouquinho também um pouco das fontes, né? Mas só para te contar que esse é um projeto, o projeto Amazônia Legal Urbana, que tem feito análises socioespaciais sobre várias cidades da Amazônia, das capitais amazônicas, não só Rio Branco. Então a gente cobriu também outras capitais, e contando sempre com a colaboração de pesquisadores, pessoas da sociedade civil, de diversas organizações da sociedade civil em cada um dos webinários, justamente para fazer a validação dos dados, fazer um diálogo com a inteligência local, né? Uma pena que Bruna não tenha retornado, Bruna, da Harmonia Socioambiental e da SOS Amazônia, para continuar a conversa com a gente, mas só para te contar um pouquinho também do que esse projeto tem, quem esse projeto tem reunido nesse processo aí já de 1 ano de pesquisas, tá? Acho que o Diosmar pode responder a Mirna, contando mais um pouquinho sobre as fontes, e depois a gente volta, então, para as considerações finais, para a gente fazer o encerramento aqui do nosso encontro. Que bom, senti da Bruna não ter votado, né, porque ela, inclusive, a gente conversou um pouco, né, já sobre isso, né, assim, respondendo a mim, né, nossos dados são dados secundários mesmo, a gente tem um processo de levantar, fazer as análises e trazer, né, e o webinário é essa forma de trazer, e sempre convidando uma pesquisadora, um pesquisador, um ativista ou algumas pessoas para daí, né, partir do webinário, é como se fosse uma validação mesmo, como a Léo falou, né, é um olhar, não é um olhar de quem está na cidade, né, é um olhar sobre os dados que são produzidos pela própria cidade, né. Então, esses dados do IBGE são dados que a própria cidade, né, produz ela junto com a pesquisa censitária, para colocar no IBGE, e o nosso trabalho é, depois que vai para lá, trazer de volta, né? Porque esse é um movimento que não está na nossa realidade, né? E aí, quando traz de volta, é preciso e vocês vão ter disponível ele para validar, discutir. A gente espera que ele possa, inclusive, ir lá nas reuniões do plano diretor do plano diretor que foi revisado, mas também o plano municipal de mudança climática, leva esse paper lá e abre o debate com ele, sabe? A ideia é que ele fique como mais uma contribuição, né? Então, a gente, longe de assumir a ação, né? Ele é uma contribuição, né? Uma contribuição para as ações que estão acontecendo, que a Bruna falou muito bem, né? Bruna falou de uma questão que era a participação da sociedade. Como é que a sociedade participa? Ela estava terminando a fala dela, quando caiu, ela falou sobre isso. E eu acho importante que estudos como esse, material se junte aos debates da Câmara Municipal de Vereador, mas a sociedade civil também pegue esse material para ir fazer um debate junto com a gestão executivo, municipal, estadual, em uma outra escala também de discussão, né? Porque às vezes só o gestor, o executivo tem esses dados, né? Quando ele vai narrar ali uma informação, ele está analisando o dado censitário. Ele sempre usa um dado censitário para fazer as suas análises e amarrar a política. Agora, a forma e o caminho que ele quer dar a isso depende da posição política da gestão. Então, por isso que nosso papel é contribuir, né? E essa contribuição, eu espero que possa ajudar em um debate sobre tanto revisar plano diretor, como também revisar o plano de mudança climática de Rio Branco aprovado o ano passado. E eu espero que ele possa servir para formar frentes de participação social, né? Que esses dados
ajude as frentes de participação social naquilo que é revisar as estratégias que estão sendo colocadas, todas elas como metas para a descarbonização. Mas as desigualdades estão aí. Então, acho que essa é a maior contribuição que nós podemos fazer como pesquisadores, né, nesse momento. Né? Quem dera um dia a gente possa ter rodas presenciais com pesquisadores e pesquisadoras de Rio Branco, né, que tem muitas, né, aí, e a gente vai estar fazendo alguns diálogos. E já aqui, saindo, né, assim, agradecer muito aqui já a Colab, a Eva, a Ana, a Cristina da Palavra, todas aqui que está nessa jornada, a Juliana Dias, nossa coordenadora de comunicação, que não participa aqui, mas ela está lá assistindo tudo no YouTube, daqui a pouco ela vai dizer para a gente como é que foi, né? A Léo, por essa jornada aqui, a gente não está encerrando, a gente é sankofa, um ciclo vai se fechando porque um outro se abriu, né? Então a gente já tem uma outra jornada, mas assim agradecer a todos que contribuíram já nesse processo aqui, tá bom? E as amigas amoras, né, que é a Emanuele, a Andrea, né, e temos mais pessoas se juntando, mas depois a gente ajuda também, amigas amoras, que a gente está construindo esse processo junto, tá bom? E vamos lá. A Léo já colocou aí a Leta que está vindo, né? E a Leta, né, está vindo com força para a gente continuar essa jornada de contribuição nessas realidades do debate sobre mudanças climáticas, desigualdades e cidades, tá bom? Então, já vou terminando minha fala aqui, Léo, deixando uma deixa aí para vocês e para André e Manu e Ju, que está aí fora também. Obrigada, Diosmar. Não, vou passar a palavra, por favor, para a Emanuele e a Andréia. Vem fazer as suas considerações finais. Uma pena que a Bruna não voltou, mas tenho certeza também que ela gostaria muito de agradecer a todos vocês assim, pelo excelente trabalho. Se quiser, ia falar primeiro, tá bom? Então, eu falo. Agradecer, para falar um pouco também disso, né, dessa questão da nossa pesquisa, que são dados secundário, mas entre aspas, porque eu sempre tenho dificuldade quando eu falo que é dado secundário, que são dados de uma pesquisa, né, e a gente pega o dado como está na pesquisa e faz a análise sobre a lente. O que muda não é o método, o que muda é a lente de análise, né, que a forma como a gente analisa, ampliando, né, dando foco, aumentando a lente sobre as desigualdades, e essa questão da discussão de gênero e raça, que não se faz, né, em grande parte, quando pegam os dados do IBGE, pegam os dados do censo, das PNADs, não se debruçam para olhar desigualdades internas, como eu falei no início. Então, nosso objetivo né, dentro das cidades, né, Rio Branco e todas as outras, Rio Branco fechando esse ciclo de agora, mas as outras cidades todas, né, Manaus, São Luís, todas as outras, para a gente olhar esses dados da visibilidade no que se refere à Amazônia Legal Urbana. Então, pensar um pouco por esse lugar, né? É esse caminho que a gente está querendo aplicar, porque todas e todos nós aqui somos ativistas, pesquisadores ativistas no campo das desigualdades, e aí cada um pouquinho mais em alguma coisa, né? E aí a gente pensando nisso e aplicando isso para olhar as cidades da Amazônia Legal Urbana. Esse é o nosso maior empenho, né, no nosso estudo e do nosso ativismo, né? Porque a gente também tem esse lugar de sermos ativistas, porque somos pesquisadores ativistas, né? Quem não é pesquisador ativista? Quem não tem posicionamento nas suas pesquisas, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu queria trazer. Então, eu tenho certa dificuldade de falar, não foram dados coletados em loco, né? Não foi dados onde a gente fez entrevista, não foi no lugar, nada disso, mas foi dados onde a gente utilizou um inquérito, né,
que é a pesquisa do censo, esse é um inquérito do IBGE e o sistema de informação de mortalidade do DataSUS, do Sistema de Informação do Ministério da Saúde. Então, esses são, e o plano diretor, que é um documento. Então, teve uma análise documental, né, uma análise com os dados do IBGE, PNAD e censo, e uma análise do sistema de informação do Ministério da Saúde, olhando a mortalidade. É só para poder a gente ver que essa é a dimensão do nosso trabalho. É um pouco para recuperar o que já foi dito, na verdade, não estou falando de uma coisa que não foi dita, né, mas só para poder a gente relembrar esse lugar do nosso trabalho, né, do que a gente tem contribuído aí na sociedade, no que se refere à superação, no que se refere ao enfrentamento ao racismo, enfrentamento ao sexismo e estratégia de superação das desigualdades raciais, de gênero e outras opressões correlatas. Então, esse é o nosso lugar de trabalho, de atuação e de modo de vida também, né? Agradecer, muito feliz com mais um webinário, também feliz por encerrar esse processo e começar outro processo, né? Ou vamos dizer que a gente está ampliando essa roda. Não estamos fechando a roda, estamos aumentando a roda, incrementando a roda, trazendo mais elementos, essa roda está ficando maior, né? Que bom. Esse xirê, como a gente chama no candomblé, né? Que é esse xirê, ele fique grande, façam várias rodas, várias camadas, né? De estratégias de superação, estratégias de enfrentamento dentro das mudanças climáticas, né? Que possamos, mais do que mitigar, né? Tudo isso. Possamos pensar num horizonte ali, no bem viver, que bem viver é muito maior do que mitigar, né? Bem viver é destruir tudo isso e começar por um outro modo de vida, né? Então, é para isso que estamos aqui, para desconstruir, derrubar tudo isso e começar um novo mundo dentro desse mundo que estamos, né? É isso, obrigada. Que maravilha, né? Sempre uma responsabilidade grande, depois de tão belas palavras de Manu. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Quartas-feiras muito maravilhosas, muito certeiras. Quartas-feiras de muita justiça, de muito falar e essencialmente de muita roda girando. Então, agradecer a oportunidade, agradecer a todas, a todos e todos que estiveram conosco durante essa jornada que se encerra aqui para iniciarmos uma nova nos próximos meses e desejar que esses dados administrativos eles sejam cada vez mais utilizados, mais explorados no sentido de dar visibilidade a questões que muitas vezes não são trazidas, né? Principalmente quando a gente pensa nesse cenário de mudanças climáticas. Então, como o Manu falou, nós trouxemos essa lente para repensar, traçar e construir novos caminhos, e que os próximos webinários eles sejam sempre assim repletos de muita conversa, muita discussão e de novos insights e novas ideias para juntos construirmos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais equânime e, acima de tudo, um lugar melhor para que possamos viver, conviver e partilhar, porque nosso grupo Yaleta, como a gente já falou aqui, ele é esse ponto de encontro, de partilha, de acréscimo, de trocas. Então, a gente está aqui para fazer esse caminhar florido, né? E que todos, todas e todos que nos acompanham e que queiram nos acompanhar possam também colher esses frutos e flores e sementes que vão sendo lançadas. Então, agradecer muitíssimo a oportunidade, agradecer em especial a Diosmar, que está aqui presente, porque é importante a gente fazer os agradecimentos também em público, pela oportunidade, pela ideia e por confiar na gente para juntos caminharmos rumo a esse processo que se finaliza aqui hoje, mas também para pensar os próximos processos. Agradecer a Léo, em representação ao Ix, agradecer a Manu,
que está aqui também, a toda a equipe da Colab, a Júlia também que nos acompanha, que está conosco, a Tati, a Cris e a todas e todos e todes que nos ajudaram e nos auxiliam nessa caminhada. Então, um agradecimento e um dia maravilhoso para todos vocês. Super obrigada, Andréa. Bom, estendo também meus agradecimentos, né, a toda a equipe operacional, a Eva, a Ana, também a Juliana, né, que acho que a Ju só está nos acompanhando ali pelo YouTube, Cristina, que também nos apoiou nessa primeira etapa de trabalho. Fico muito feliz, eu acho que todos os eventos tiveram muito sucesso, um alcance com participação ativa de sociedade civil, de todas as cidades sobre as quais tratamos. Então, acho que, de fato, um projeto com muito sucesso, e finalmente agradecer ao trabalho de vocês, o trabalho de pesquisa inédito, considero inédito, do ponto de vista dos estudos sobre a Amazônia e mudanças climáticas. Então, acho que, de fato, vocês merecem muitos parabéns e agradeço, em nome do Instituto Clima e Sociedade, por essa parceria, por vocês terem topado estar conosco nesse projeto, nessa jornada de tratar da floresta em pé e de gente em pé. Então, super obrigada por isso, e a gente se vê em breve, né? Estamos aí em breve, com o nosso planejamento começando, para a gente cobrir os outros municípios da Amazônia Legal, também as outras 4 capitais da Amazônia Legal. Tenho certeza que ano que vem a gente ainda terá muitos momentos oportunos como esse que tivemos hoje de manhã. Acho que a gente vai ter muito mais sucesso ainda, e debates e reflexões fundamentais sendo garantidas com, claro, as orientações e lideranças de vocês. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Obrigada a todas, todos que nos acompanharam também pelo YouTube, pelo canal do X. Agradecer a Marisa, que é a nossa coordenadora de comunicação aqui do X também, pelo apoio que a Marisa nos deu nesse período, super importante. E, bom, desejo a vocês uma excelente quarta-feira, um bom feriadão. Dia 5, lembrando, é o Dia da Amazônia, no domingo. A gente está mobilizando aí uma onda muito bacana junto às organizações da sociedade civil amazônicas e também de outros lugares do Brasil em torno desse dia mega importante. Convido a todos para acompanhar as nossas redes sociais, as redes sociais dos nossos parceiros, para que esse dia 5 seja um dia muito bonito em celebração da nossa floresta em pé de novo, da gente em pé também, que é isso que a gente quer para o futuro da Amazônia. Como bem CPT está colocando na sua chamada para o dia 5, né, o futuro da Amazônia agora. Então, acho que a gente vai estar todo mundo aí mobilizado nesse domingo, e convido vocês também para estarem com a gente. Super obrigada, um grande abraço, até breve.